Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática e na aula de hoje nós iremos realizar a correção da terceira atividade da 15ª semana de aula, certo, gente? Que diz o seguinte: resolver a atividade sobre a classificação de triângulos, né, gente? Então você tem aí no seu caderno, né? Quer dizer, você tem na sua atividade um resumo da classificação dos triângulos, né? Nós podemos classificar os triângulos segundo a medida de seus lados, sobre a medida dos seus lados ou sobre a medida de seus ângulos. De acordo com a medida de seus lados, um triângulo ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles ou ele pode ser escaleno. Qual é a diferença entre eles, gente? O triângulo equilátero possui os três lados iguais, né? O triângulo isósceles equilátero possui três lados iguais, né? Caso você tenha dificuldade, olhe lá no resumo da atividade. O triângulo isósceles possui dois lados iguais e o escaleno possui os três lados diferentes. Então aqui tem os três lados iguais. Vou botar aqui 3 e vou botar o sinal de iguais. Isósceles tem dois lados iguais e o escaleno tem três lados diferentes. Então esse aqui é o códigozinho que nós vamos utilizar, tá? Segundo a medida de seus ângulos, nós temos aqui três classificações também, que é o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo, tá? Obtusângulo. Vocês também têm aí um resumozinho desse conteúdo. Para quem não consegue assistir as videoaulas ou quem não assiste, eu tenho um resumo antes do questionário, beleza? O que é um triângulo acutângulo? Possui os três ângulos agudos. Três ângulos agudos. O que é que são ângulos agudos? São ângulos cuja sua medida é menor que 90 graus, tá? Então, se você encontrar um ângulo que tem os seguintes ângulos internos, 60, 60, 60, ele é um triângulo acutângulo, porque cada ângulo interno é menor que 90 graus. O que é um triângulo retângulo? Possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Se possuir um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. E nós temos aí um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Possui um ângulo obtuso. Professor, o que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso é aquele ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Tá? Então, isso aí eu não vou colocar aqui especificamente as definições, porque você tem tanto na videoaula lá da atividade, como você tem o resumo na própria atividade. Então, vamos fazer a leitura da primeira questão e assinalar a alternativa correta. Os triângulos podem ser classificados em relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. Está aqui abaixo. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90 graus, 0,1 minutos. Está aqui, ó. Possui esse ângulozinho aqui. E o segundo possui três lados iguais. A classificação, respectivamente, ou seja, na ordem correta, é o seguinte. Então, primeiramente, eu tenho que identificar que tipo de triângulo é esse e depois identificar que tipo de triângulo é esse. Então, a primeira resposta vai ser com relação a esse ângulo. Gente, esse ângulo aqui, 90 graus, 0,01 ou 90 graus em 1 minuto, é um ângulo que equivale a dizer o seguinte: 90 graus e 1 minuto, ele é maior que 90, certo? Eu tenho que entender que 90 graus e 1 minuto, ele é maior que 90 graus, certo? 90 graus, gente, é um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo que é maior do que o ângulo reto, que é maior que 90 e que é menor que 180, esse ângulo aqui acaba sendo o quê? Um ângulo obtuso, tá? É um ângulo obtuso. E se esse ângulo é um ângulo obtuso, então eu já sei que o meu triângulo ele não pode ser um acutângulo, porque para ser acutângulo,
esse triângulo tem que possuir os ângulos internos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Mas esse ângulo não é menor que 90 graus. Ele não é 90 graus, ele é maior que 90 graus. Se ele é maior do que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. Então, já sei que o meu resultado aqui, número 1, é obtusângulo. Aqui traz que é retângulo, está fora. B, retângulo, está fora. C, retângulo, está fora. E aí sobrou o quê? Obtusângulo. Pode ser tanto a letra D como a letra E. No entanto, a segunda resposta é que o triângulo tem 3 lados iguais. Então, aqui eu já quero classificar de acordo com a medida dos lados. Eu classifiquei primeiramente de acordo com a medida dos ângulos e agora com a medida dos lados. 3 lados iguais, gente. Um triângulo que possui 3 lados iguais, ó, ele é um triângulo equilátero. Então, nós queremos o seguinte, a alternativa que traz um triângulo obtusângulo e um triângulo equilátero. E nós acabamos de encontrar a alternativa na letra E. Ó. Primeiro resultado, ó, respectivamente, ó, cuidado com essa palavra respectivamente, que significa na ordem, tá? Então, primeira ordem foi classificar o triângulo de acordo com a medida de seu ângulo. No caso aqui, o ângulo obtuso, no caso, o triângulo obtusângulo. E a segunda definição, a segunda classificação é de acordo com a medida de seus lados. Todos os lados serem iguais, significa dizer que o triângulo ele é equilátero. Beleza, gente? Então está respondido letra E. Segunda questão. Quanto à classificação de triângulos, assinale a alternativa correta. Letra A. Um triângulo isósceles possui 2 lados com comprimento iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Gente, é errado. Existe uma relação entre a medida de seus lados e as medidas de seus ângulos. Se um triângulo possui 2 lados iguais, é claro que o terceiro lado é diferente, né? Se ele possui 2 lados iguais, o que é que nós podemos afirmar sobre os ângulos? Que eles vão possuir 2 ângulos iguais, tá? Se ele possui 2 lados iguais, significa dizer, pela relação de proporcionalidade, que esse triângulo também vai possuir 2 lados, quer dizer, 2 ângulos internos, 2 ângulos iguais, tá? Então a gente pode afirmar assim, tá? Se nós temos um triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais e automaticamente 2 ângulos iguais, sejam eles internos ou externos. Bacana? Letra B. Um triângulo equilátero possui todos os seus lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. É errado também, gente. Nós acabamos de perceber aqui que existe uma relação entre a medida dos lados e as medidas dos ângulos, tá? Se ele possui 3 lados iguais, então eu posso afirmar que a medida dos seus 3 ângulos, porque se tem 3 lados, tem 3 ângulos. Os 3 ângulos possuem as mesmas medidas. Então, os 3 ângulos também são iguais. Se os 3 lados são iguais, automaticamente os 3 ângulos são iguais. Agora, saber qual é a medida deles é outra história, tá? Letra C. Um triângulo retângulo é aquele que possui 2 ângulos retos. Errado, gente. Um triângulo retângulo ele possui apenas um ângulo reto, tá? Ele possui apenas um ângulo reto. Então, isso aqui está errado. Letra D. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo. Errado, gente. Ele não possui apenas um ângulo agudo, ele possui os 3 ângulos agudos, tá? Não esqueça, acutângulo tem 3 ângulos agudos, retângulo tem apenas um ângulo reto e obtusângulo tem apenas um ângulo obtuso. Letra E. Um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. Correto, gente. Então, batemos aqui o nosso gabarito, letra E. Tá? Leia com atenção, se você sentir dificuldade, assista a videoaula, tá? Repita essa questão quantas vezes você quiser. Ali na primeira questão a gente resolveu, eu já coloquei um resuminho, tá? E coloquei bem explicadinho ali o que acontece, cada característica. Então, letra E na segunda questão. Vamos agora para a resolução da terceira, tá? Questão 3. Sobre as propriedades, características e resultados a respeito de triângulos, marque a alternativa correta. Letra A. A soma dos ângulos internos de um triângulo isósceles é igual a 180 graus. Aqui é correto, gente. Não é o triângulo isósceles, não. É qualquer triângulo. Se você somar
a medida dos seus ângulos internos sempre será igual a 180 graus. Então está correto. Letra B. A soma dos lados de um triângulo sempre é igual à sua área. Isso aqui é errado, gente. A soma dos lados de um triângulo é sempre igual à sua área? É errado. Tá? A soma dos lados corresponde ao perímetro. A área é calculada de acordo com outra situação. Vou dar um exemplo aqui, gente, para você. Ó. Vou colocar aqui um triângulozinho aqui, tá? Vou colocar aqui do lado. Na verdade, eu vou colocar aqui outro triângulo, tá? Vou colocar aqui um outro triângulo, tá? Vou apagar esse aqui, vou fazer um triângulozinho aqui para ficar melhor. Vou colocar aqui e vou fechar aqui, tá? Pronto. Então eu vou dizer aqui o seguinte, tá? Que aqui vale 2, aqui vale 3 e aqui vale 4. Ele está dizendo na letra B que a soma dos lados de um triângulo é sempre igual à sua área. Vamos ver se isso aqui é igual ou não, tá? Aqui a soma dos lados é o perímetro. Aqui, se eu for calcular o perímetro, vai ficar aqui somar os lados. Ó. 2 mais 3 mais 4. Vai ficar 2 mais 3 mais 4. Somando aqui, vai ficar 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9, né? Então, 9 centímetros. Se for centímetro, tá 9 centímetros. E aqui a área. Como é que a gente calcula a área aqui, gente? A área é calculada assim, ó. Para quem não lembra, tá? É base vezes altura dividido para 2, tá? Quem é a base aqui, gente? Base é o 3, a altura é o 2. Então, você vai multiplicar. Ó. 3 vezes a altura, que é 2, e vou dividir por 2. Quanto é que é 3 vezes 2? São 6. 6 dividido por 2 dá 3. Pode ser que a gente encontre um triângulo que consiga, né? Que a soma dos seus ângulos, a soma dos seus lados seja igual à área. Mas é sempre igual? Não, gente. Aqui já deu diferente. Ó. O perímetro, que é a soma dos lados, deu 9. E a área calculada aqui desse triângulo aqui deu 3. Ó. Então não é igual, não é sempre igual. Aconteceu um caso que já não foi igual. Então não é sempre igual. Então isso aqui está errado. Tá? Nós já sabemos que a correta é a letra A, mas vamos ler o restante. A soma de dois lados de um triângulo é sempre menor que o terceiro lado que não foi somado. Então também está errado isso daqui. A soma de dois lados de um triângulo é sempre menor que o terceiro lado que não foi somado. Isso aqui não é correto, viu, gente? Existe uma condição de existência entre dois triângulos, né? Que diz que a soma dos menores tem que ser sempre maior do que o terceiro lado. Eu vou pegar aqui a soma dos dois menores, ó, 2 mais 3, o resultado sempre terá que ser maior do que a soma do maior lado. Isso aqui, o que garante isso aqui, é a condição de existência de um triângulo, tá? Mas eu não posso. Isso aqui não vai acontecer se eu pegar, por exemplo, o 4 e somar com 3. Se eu somar 4 mais 3 aqui, é claro que ele vai ser maior do que o 2, levando em consideração esse exemplo. Então, a soma de dois lados de um triângulo é sempre menor que o terceiro lado? É errado, gente. Pode ser maior, tá? E nunca vai ser menor, sempre vai ser maior, de acordo com a condição. Letra D. Os triângulos retângulos possuem um único ângulo reto. Quer dizer, um único ângulo raso. Na verdade, ele não possui ângulo raso, gente. Ele possui ângulo reto, tá? Então tá errado também. E na letra E, um triângulo que possui três lados iguais chamados de isósceles. É errado, gente. Poderia até ser, mas isso aqui não está correto. Ele é chamado de equilátero. E acontece que todo triângulo equilátero acaba sendo isósceles também, mas por definição ele é equilátero, tá? Então também aqui está em um erro. Então a alternativa correta, gente, é a letra A, tá? Que a gente já encontrou lá no início. Soma dos ângulos internos de um triângulo isósceles, ou poderia ser de qualquer triângulo, é sempre igual a 180 graus. Vamos agora para a leitura da quarta questão, leitura e resolução, para a gente finalizar essa atividade. Se a soma dos lados de um triângulo equilátero é menor do que 17 e maior do que 13, a medida de seus lados é um número inteiro. O lado desse triângulo mede. Se a soma dos lados de um triângulo equilátero
Eu vou dizer que essa soma aqui é x, tá? Ela é maior do que 13 e é menor do que 17, né? Certo? Então tá aqui. Opa. Voltar aqui. Então tá aí. Beleza, gente? Então tá aí a soma, né? Um triângulo ele tem 3 lados. Se ele é um triângulo equilátero, ele tem que ter 3 lados iguais. Beleza? E a medida de seus lados é um número inteiro. Bacana. O lado desse triângulo mede, então ele quer, gente, uma quantidade que seja maior do que 13 e menor que 17 e que sejam 3 lados iguais, portanto é um triângulo equilátero. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar a letra A, que dá 3 centímetros, e vou somar. Se eu somar aqui as 3 medidas, ó, 3 mais 3 mais 3, dá 9 centímetros. E não corresponde, ó, não se enquadra na condição. Qual condição é, professor? É essa, ó, que o resultado aqui, x, ele tem que estar entre 13 e 17. Tem que ser maior do que 13 e menor que 17. Então eu vou pegar os 5, né, e vou somar os 3 lados iguais a 5. 5 mais 5 mais 5, 15 centímetros. Ó. Até agora, tudo bem. Ó. 15 ele é maior do que 13 e menor que 17. Vamos agora aqui ver a letra que eu coloquei A, C, B, D, né? Mas é a letra B agora, que seria na ordem assim. Então aqui o 4. 4 mais 4 mais 4 dá 12. 12 centímetros não se enquadra na condição, gente, porque o 12 ele não é maior que 13 e menor que 17, ele é menor do que 13, então tá fora. E por último aqui o 6, ó. 6, 6, 6, que dá 18, 18 é maior do que 17. E de acordo com a condição, ele não pode ser maior do que 17, tem que ser menor do que 17. Então, gente, a alternativa aí ficou letra C, que no caso seria B, né? O correto seria assim, né? Letra A, 3 centímetros. Letra B, 5 centímetros. Letra C, 4 centímetros. Letra D, 6 centímetros. No entanto, como aqui veio errado, e deve estar errado na sua atividade também, ó, o correto aqui é 5 centímetros. Tá? O lado desse triângulo equilátero é 5 centímetros. Por quê, professor? Porque se eu levar em consideração a condição que foi dada no enunciado, se eu calcular o perímetro desse triângulo, fica 15. E aí ele satisfaz a condição. No caso, ó, o 15 ele é maior do que 13 e menor do que 17. Então tá aí. Qual é a medida do lado que gerou esse perímetro igual a 15? Foi a medida do lado, 5 centímetros, tá? Então tá aí resolvida, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido e eu espero vocês para as próximas correções. Até mais!